Noite a todas e todos que estamos em proporções exatas de gênero hoje à noite, é isso? Não, falta um menino para fazer completo, mas a gente tem suficiente para dizer boa noite para todos e todas, né? Bom, eu sou a Maíra, esse é acho que o terceiro ou quarto ano que eu tenho o imenso prazer de vir aqui participar da escola, do cursinho popular para a defensoria. É um trabalho que eu sempre gosto muito de fazer, porque é o que a gente mais quer ver mais defensores engrossando as fileiras ou outros concursos que vocês estejam prestando. Alguém está vendo aqui outros concursos além da defensoria? O que vier, tipo, somos todos defensores raiz. Legal. Então vamos lá. Bom, o tema que a Isabel sempre me convida para vir falar é Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, Sistema ONU. E eu sempre gosto de fazer primeiro uma abordagem histórica para a gente procurar entender como é que aconteceu esse processo de internacionalização, falar um pouco sobre o que significa integrar um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, quando o país assina um tratado, o que isso significa dizer, falar um pouco sobre o formato da ONU e os principais tratados. Porque dentro daquilo que costuma ser exigido pelas provas de defensoria quando tem direito internacional dos direitos humanos, isso costuma cobrir as questões que caem ali, mas eu acho que o principal, que é legal a gente trabalhar aqui, é realmente entender o que significa estar num tratado de direitos humanos. Alguém teve a matéria na graduação, Direito Internacional dos Direitos Humanos? Porque em muitos currículos tem um pouco em internacional, um pouco em direito constitucional. Não são ainda muitas as escolas. Eu tive essa sorte, a gente não tanto nome, é sorte. Mas eu fiz PUC no final dos anos 90 para os anos 2000, entre 97 e 2001. E na PUC é matéria obrigatória. Um ano de Direito Internacional dos Direitos Humanos. E eu nem sabia na época que quase nenhum lugar tinha. Mas hoje eu vejo como tem sido uma oportunidade bacana que dá pra gente dividir com as pessoas depois e vir falar, vamos juntar isso daqui. Bom, eu estou atualmente, bem recentemente, sou professora de Direito da Unifesp, recém-ingressada. Mas, além disso, eu fiz meu doutorado em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da USP e antes disso eu já era professora de Direito Penal e Processo Penal. Minha graduação em Direito em Ciências Sociais, então só para explicar um pouco para vocês, porque talvez de uma visão um pouco mais crítica, menos dogmática, para fazer um pouco de sentido a abordagem que eu vou fazer, para vocês pensarem um pouquinho do lugar que eu estou olhando. Eu sou professora e pesquisadora, não advogo mais, já há mais de 10 anos, hoje eu tenho mais tempo como professora do que como advogada. Então, por isso que talvez o horário que vocês vão ver aqui, só para não causar estranhamentos, para falar, ó, quem está falando aqui não é alguém que está advogando, é alguém que está na área de pesquisa. Mas que eu espero que possa contribuir também, que possa enriquecer o conteúdo de vocês. Sobre os slides aqui, antes da gente começar a falar. Eu passei ele por e-mail, eu vou pedir depois para a Brena e para o Marcos passar para quem quiser. Estou dizendo isso para se alguém não conseguir anotar alguma coisa, eu não me incomodo em absoluto que vocês anotem. Tem colega professor às vezes fica magoado, que não, olha para mim, em vez de anotar, deixa a pessoa anotar, cara, você não sabe quanto que eu assisti aula. Eu não consigo assistir nada se eu não estiver anotando, eu preciso anotar para mim, para conseguir raciocinar, então fiquem muito à vontade. Só estou dizendo que o material vai estar disponível, então se perder alguma parte, quiser voltar, vai estar lá e está tudo ok. No final eu deixo o meu e-mail também, quem quiser entrar em contato com alguma dúvida, dica de bibliografia. Para quem estiver assistindo depois, pode entrar em contato também, para quem depois assistir a essa gravação. A qualquer momento, dúvidas, críticas, comentários, sugestões, levantem a mão, perguntem, podem me interromper à vontade. Se eu estiver falando muito rápido, levanta a mão, fala, para pelo amor de Deus, porque isso é um vício que eu ainda não consegui retirar por completo. A gente tenta frear um pouquinho mais. E para não sair aqui do seu campo de visão, Marcos, esses quadrados aqui, tá bom? Para circular? Beleza. Então vamos lá, pessoal, para a gente se situar um pouco, entender como é que a ONU surgiu, porque a gente nasceu, a ONU estava aí, dá a impressão que sempre foi esse lindo clipe do We Are The World, das nações dando as mãos e criando a ONU, e que a ONU é essa maravilha. A ONU não esteve sempre aí. A ONU tem um período histórico bem marcado em que ela surge, tem um contexto político em que ela surge, e como pesquisadora da área de direitos humanos, professora de direitos humanos, um ponto que eu sempre gosto de colocar quando eu trato desse tema é que a gente tenha olhos críticos em relação à ONU.
O que não quer dizer de forma alguma, na minha acepção pelo menos, dizer que é uma instituição que não deveria existir, que direitos humanos no plano internacional não funciona, não. Mas é saber quais são os limites desse tipo de sistema, quais são as potencialidades desse tipo de sistema, para a gente também não resvalar para o outro lado de achar que, mas agora tem a ONU, a gente vai mandar esse caso para a ONU e está tudo certo. Tem várias coisas aí, tem várias contradições, várias ambiguidades, existem tensões. Então, eu acho que esse olhar crítico, ele sempre é importante para a gente poder extrair o que tem de bom. Para a gente compreender esse processo de internacionalização dos direitos humanos, ou seja, quando é que se fala de um direito internacional em que pessoas passam a ser parte do direito? Pensando lá no direito internacional, como disciplina que a gente estuda na escola. Na escola é bom, né? Na faculdade. No prédio eu estava tendo direito internacional, não estava, piada. Quando a gente tem direito internacional na graduação, principalmente no direito internacional público, a gente aprende que o direito internacional ele surge primeiro como conjunto de normas que regulam as relações entre estados. Ele é um direito que surge, é considerado, né, o marco de surgimento do direito internacional, a paz de Westfália, lá em 1610, declaração de paz nas guerras religiosas, e a gente começa a ter regras para se fazer, até para se fazer guerra você começa a ter regras, e a ideia de que estados podem também ter relações jurídicas, não só pessoas. Mas como que a gente sai desse cenário em que direito internacional serve para regulamentar guerra, depois direito internacional serve para regulamentar outras coisas como comércio, sei lá, o Brasil com um tratado de exportação de laranja para não sei onde, vai ser uma parte do direito internacional, mas sempre países fazendo parte disso. Como é que o indivíduo e os direitos humanos, o direito internacional dos direitos humanos entram nessa história? A gente precisa se remeter a esse período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Estamos falando aqui das décadas de 1920 e 1930. Na verdade, o período entre a Grande Guerra, que só passou a chamar Primeira quando teve a Segunda. Ninguém falou, gente, acabou a Primeira, atenção, marca o evento no Facebook que vai ter a Segunda, agora em 39 não perca. Não, ninguém achou que ia ter. Tanto se achou que não ia ter, que é nesse contexto que se desenvolve o direito humanitário, a Liga das Nações e primeiras organizações internacionais. Por que isso? Primeira Guerra Mundial, e aqui eu já faço uma parte para a gente já pensar nesse olhar crítico. Onde foi a Primeira Guerra Mundial? Estou colocando aqui o nome mundial, mas aconteceu. Que países vocês se lembram que foi envolvido? Houve Europa, houve Alemanha, houve França, houve Inglaterra. Estados Unidos, né, já foi botar o pezinho lá. Itália. Mas ele é um conflito eminentemente europeu. Mas a gente chama de mundial. A China não estava na Primeira Guerra. O Egito não estava na Primeira Guerra. O Brasil não estava na Primeira Guerra. Mas isso a gente já começa a aprender na escola, e escola mesmo, né? Pensando em ensino fundamental e ensino médio. Quando a gente aprende história mundial, história geral, sei lá com que nome vocês tiveram, mas é a história de uns 7 ou 8 países, mais ou menos, já repararam? É França, Itália, que ainda não é Itália, né? Roma. Você tem Roma, aí para um tempo, você não ouve mais falar de Itália, de Roma, até que tem lá a unificação em Segunda Guerra. 1000 anos não tem Itália. Depois tem lá. Aí tem a Alemanha, que também só com unificação depois, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, descobriu o Brasil, América, etc. Volta para lá. Essa é a história do mundo. Isso já nos diz muito de quem está contando essa história, de quem está construindo essa narrativa, e isso tem muito a ver com a construção dos direitos humanos. Então essa Primeira Guerra Mundial, que foi com essa meia dúzia de 3 ou 4 países, que são aqueles de sempre, mas que se dizem o mundo, ela foi uma guerra que ela foi muito chocante ao seu tempo, porque ela envolveu um número muito grande de países, a ponto de ser nomeada uma guerra mundial, e você tem um índice de mortalidade que até então não se tinha notícia. Foi um conflito muito sangrento nesse aspecto, em especial porque você ainda não tem, na Primeira Guerra Mundial, armas de destruição em massa. Então você ainda não tem grandes projetos de bombardeio, você não tem arma química, você não tem bomba nuclear, era no mano a mano. Era na base do fuzil e da... Esqueci o nome daquela arma que tem a ponta afiada. Não, ela fica uma arma branca depois, daqui a pouco eu lembro o nome. Mas as pessoas se matavam, tipo, dando essas... como se fosse essa lança, daqui a pouco eu vou lembrar, vai vir o nome aqui. Mas era uma guerra muito no mano a mano, era uma guerra de trincheira, e ainda assim você tem um índice de mortalidade muito alto e muitas pessoas não envolvidas no conflito atingidas, os civis que estavam ali. Aquilo tudo foi tão chocante que se começa a pensar nos direitos dos não combatentes em conflitos armados.
A gente acaba vendo pouco da Primeira Guerra Mundial, a gente deve estar puxando bem aqui, Brasil, América Latina, etc. Nós somos um continente muito mais influenciado a partir dos anos 50 pela cultura norte-americana do que pela europeia. E por isso, a Primeira Guerra Mundial chega menos para nós como produto cultural do que a Segunda Guerra. Vocês querem ver? Boa noite. Lembrem para mim 3 filmes sobre Segunda Guerra Mundial. Só 3. Pearl Harbor, Segunda Guerra Mundial. Julgamento de Nuremberg. Julgamento de Nuremberg, Segunda Guerra Mundial. Lista de Schindler, Segunda Guerra Mundial. Deixa eu até encerrar aqui, mas tem o Menino do Pijama Listrado, O Leitor, O Pianista, Segunda Guerra Mundial. Quando tem judeu, é Segunda Guerra Mundial. Não precisa nem pausar, eu ia falar para pausar, mas isso todo mundo sabe. Não é à toa que os grandes estúdios norte-americanos de Hollywood são de judeus. Que histórias a gente conta ali. Gente, adoro o cinema norte-americano, tá? Gosto muito. Mas ó, o quanto a gente sabe de Segunda Guerra. A gente pode não ser especialista, mas tem filme pra caramba. Fala um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. Americano. Em muito menor número. Se você cavocar, você encontra. Você encontra mais filmes ingleses, alguns filmes franceses, mas é um tema que ele chega menos. Ele é um conflito bem europeu. Ainda que os Estados Unidos tenham lutado, mas não chegou tanto quanto foi na Segunda Guerra Mundial. Você tem relatos que impressionam muito pelo número. Quando você começa a olhar o quanto a Primeira Guerra Mundial foi impressionante, e essa informação que eu vou contar para vocês, eu soube bem recentemente. Vocês já ouviram falar do Émile Durkheim, um dos pais da sociologia? O Durkheim, ele perde todos os orientandos dele na Primeira Guerra Mundial. Ele perde. O departamento dele de sociologia que ele tinha na universidade, ele tem que fechar o grupo de pesquisa porque os orientandos deles morrem. Você começa a encontrar muitos relatos que você consegue entender porque se forma uma cultura de falar, gente, precisa fazer alguma coisa, não dá para ter de novo um conflito desse tamanho, dessa magnitude. E estou dando esse exemplo porque chega para nós muito mais a Segunda Guerra e a gente não tem tanta noção do quanto aquilo foi violento. Então, pela primeira vez, se começa a pensar nos direitos das pessoas que não são combatentes e estão expostas a conflitos armados. O que a gente chama hoje de mortes de civis. Então, pessoas que são atingidas, têm sua casa atingida, que perdem um braço, que perdem uma perna, crianças que morrem. Isso é o que vai dar origem ao direito humanitário, que não se confunde com direitos humanos. Existem autores que falam, e têm sua dose de razão, que o direito humanitário hoje pode ser considerado um dos ramos dos direitos humanos. Os direitos humanos é mais amplo e o direito humanitário está relacionado com os direitos das pessoas que estão em locais onde está tendo guerra, mas que não são combatentes. Então você não pode pegar a criança na escola e fazer prisioneiro de guerra. A pessoa que está ali combatendo, o soldado, ele está sujeito a um outro contrato social ali. Os civis não, então vamos colocar regra para isso daqui. As primeiras convenções de Genebra dizendo o que você pode fazer, o que você não pode, que não pode jogar bomba em hospital, que você tem que ter a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha surge na Primeira Guerra Mundial. Aliás, é o inverso da bandeira da Suíça, da Cruz Vermelha, porque quem cria a Cruz Vermelha é o Henri Dunant, que é um suíço. Teve até uma discussão a respeito, né? De alguns países que não queriam usar a Cruz Vermelha porque representava justamente a bandeira da Suíça. Sim, teve essa discussão. Teve essa discussão de não se querer usar por representar a bandeira da Suíça, embora com as cores invertidas, e pra gente até hoje é o símbolo de ambulância, de hospital, de tudo. Foi um símbolo que ficou. O Henri Dunant, ele participou da Primeira Guerra e ficou tão impressionado com aquela violência toda, e com as pessoas não tinham hospital, as pessoas eram feridas da guerra e não tinham hospital. Ele falou, não, a gente tem que ter algo que não seja de país nenhum, mas que atenda a todas essas pessoas. Você já começa a perceber um raciocínio de falar, olha, a gente não pode deixar tudo na mão dos países, a gente precisa de organizações que deem conta dos direitos dessas pessoas. Também nesse contexto é criada a Liga das Nações, primeiro, para a proteção de minorias. Ponto muito relevante que acontece aqui na Primeira Guerra Mundial, que faz surgir pela primeira vez essa ideia do que a gente chama hoje de minorias, é o seguinte: até a Primeira Guerra Mundial, a Europa era formada por impérios. Os países como a gente conhece hoje são fronteiras muito mais da Segunda Guerra Mundial, isso para não entrar no caso da Iugoslávia, da Alemanha, que ainda mudaram mais recentemente. Mas antes da Primeira Guerra você tinha os impérios, o Império Otomano, o Império Prussiano, o Império Franco... Tá fugindo todas as palavras da Primeira Guerra hoje, gente, daqui a pouco vem. Império Franco-Prussiano, isso.
Mas você tinha todos esses impérios que reuniam, na verdade, pessoas de várias origens sob uma mesma fronteira. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, vão se formar outras fronteiras, outros países, e algumas das pessoas que estavam nessas fronteiras deixam de ter um país. Ou passam a ser uma minoria em um país onde antes aquilo não era uma questão. E essas minorias deixam de ser protegidas juridicamente. É uma das razões da criação da Liga das Nações, de falar, olha, como que uma pessoa que não pertence mais a país nenhum, que lei protege essa pessoa? Para que Estado ela pede um direito dela se não tem uma Constituição que não era nem no sentido que a gente vê hoje, né? Mas todos os direitos de nascença, de natividade, boa noite. Você perde quando o seu país desaparece do mapa. Imagina o Brasil deixa de ser Brasil, por alguma razão. Você fala, sou brasileiro. Eu tô protegida pelas leis brasileiras. Não tá, porque não tem uma lei brasileira, não tem mais Brasil, não tem nada disso, aconteceu com muitos países. E a ideia é de que você tem que proteger essas populações. As primeiras convenções, muitas delas ainda em vigor, como a Convenção para a Proteção dos Apátridas, remete a esse período também. É também aqui que surge pela primeira vez essa ideia de cooperação internacional. Olha, existe aqui um problema que é coletivo, a gente precisa fazer algo para além das fronteiras e... guardem esse termo que a gente vai voltar nele daqui a pouco. Relativização da soberania. Nesse contexto político todo também, surge a primeira Organização Internacional para a Proteção e Promoção dos Direitos Humanos, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, era anterior à ONU, e é uma organização da qual vários países fazem parte para promover direitos sociais e padrões internacionais de bem-estar no trabalho. Eu juro que está escrito isso ali no finalzinho do slide, tá? Acredita em mim. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo bem? Ela vai perguntar tudo bem no cenário de guerra, direitos humanos, é só modo de dizer, né? Tudo bem, todos estamos entendendo. Na verdade, eu espero que chegue ao final e pergunte tudo bem, e vocês falem, não tá tudo bem, a gente tá tenso, tá crítico, problemático. Muito bem, acabou a Primeira Guerra, a gente cria a Liga das Nações, a Alemanha está lá arrasada depois da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, Hitler ascende ao poder em 1933, falando, galera, a gente não precisa ficar assim, vamos reverter esse jogo, aqui é a nação alemã, a gente é ariano, e aí foi tudo aquilo que a gente sabe que foi, né? Aquela questão toda. Como que se dá o processo de internacionalização como a gente conhece hoje, pensando esses antecedentes? A gente vem desse contexto da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, que é criada para evitar que houvesse outro conflito, e a grande prova de que a Liga das Nações falhou miseravelmente é a Segunda Guerra Mundial. Que falaram, vocês acharam ruim a primeira? Vocês vão ver que aquilo lá foi pouco, agora tem holocausto, agora tem bomba atômica, agora a gente aprendeu a fazer o negócio. Primeiro ponto que vai levar a se pensar no formato que a gente conhece hoje de internacionalização dos direitos humanos são as violações perpetradas pelo nazismo. E aí que eu acho muito importante fazer uma ressalva que é muito frequente quando a gente fala sobre o nazismo, que vem alguém e diga, ah, mas por que o nazismo? O nazismo matou só... Vou colocar as aspas. Foram só 11 milhões e foram só 6 milhões de judeus. E o Stalin na União Soviética, que foram 30 milhões. Eu falo, sim, querido, Pol Pot no Camboja, 4 milhões. Genocídio Ruanda, 1 milhão em uma semana. Você quer fazer pelo body count? A gente tem um monte aqui. Não vou nem entrar no mérito dos Estados Unidos no Vietnã. Tá bom? O que teve de diferente aqui em relação ao nazismo na Alemanha? Você tem uma ação estatal legalizada. Tem presos políticos como você teve na União Soviética. Ah, lá não foi problema? Cara, claro que foi problema. Qualquer ditadura é problema, qualquer que seja o espectro dela. Ditaduras de extrema esquerda, ditaduras de extrema direita são regimes que desrespeitam direitos em qualquer lugar. A questão é que o problema é outro. Não dá pra gente colocar no mesmo balaio com a mesma etiqueta situações que são diferentes. O grande diferencial do nazismo é você tem uma legislação baseada neste elemento aqui. Essa consciência do povo alemão. Boa noite. A gente estava conversando aqui antes de começar a aula, falando da ordem pública, né, na prisão preventiva, que você estica, cabe tudo dentro da ordem pública. Você fala proteção integral ao adolescente, o melhor interesse da criança ou adolescente, cabe tudo. Imagina essa consciência do povo alemão na lei. O Código Penal nazista, não sei se alguém já teve curiosidade de ler ou de verificar, mas esse daqui era um dos principais bens jurídicos tutelados.
Ah, eu nasci judeu. Ah, nascer judeu, infelizmente, vai estar ferindo essa consciência do povo alemão, está violando nosso bem jurídico. Crime. Porque a gente vê os filmes, né? A gente vê Menino Pijama Listrada, Lista de Schindler, etc. Mas a gente não para pensar, bom, juridicamente, como é que isso aqui foi feito? Como é que você tem o Estado recolhendo pessoas? Não eram presos políticos perseguidos, você não tinha o Estado violando a lei, como você tem em muitas ditaduras. Aqui o diferencial é, o Estado produziu norma jurídica contra os seus próprios cidadãos. Então lá a gente está falando de judeus na sua maioria, mas também ciganos, pessoas de outras origens, homossexuais, latinos, etc. Mas muitos deficientes, nascidos em território alemão. E aí a Alemanha vem e fala, olha, você é alemão, mas infelizmente você não é gente. Como assim eu não sou gente? Não, porque você não é ariano. E aí a gente agora, em nome da sã consciência do povo alemão, a gente não vai mais estar te considerando, tá bom? E não estar mais considerando significa que você tem políticas para isso. Neste instante da aula, eu sempre gosto de recomendar um documentário, tem no YouTube e está legendado. E aí, dá para ver inteiro. Sucesso total. Arquitetura da Destruição. Ele é um filme de 1989, o diretor é um sueco judeu chamado Peter Cohen. É um documentário de 1h40, 2 horas, ele não tem uma duração diferente de outros filmes. De uma vez que eu acessei ele no YouTube, ele estava acho que em 8 partes, e todas legendadas em português. O Arquitetura da Destruição, o Peter Cohen recupera como se formou a mentalidade nazista antes do Hitler subir ao poder. Como que essa ideia de sã consciência do povo alemão, vamos lembrar, a Alemanha tendo perdido a Primeira Guerra Mundial com um tratado de paz que colocou numa situação absolutamente desvantajosa, para ser bem suave, né, para pegar leve. Os caras ficaram na lama, ficou feio ali o negócio. E inflação, e violência, etc. E de repente você tem um líder que fala, não, mas nós temos a consciência do povo alemão, a sã consciência do povo alemão. A gente é muito mais legal que esses caras. A gente é ariano, a gente é a origem de tudo. A gente não é essa coisa, esses judeus que produzem arte degenerada. A gente não é esses negros que estão ganhando os esportes. E esse filme mostra isso, como é que culturalmente o regime nazista ele vai se infiltrando muito antes do Hitler subir ao poder. Ele sobe em 33, mas já no final dos anos 20 você tem perseguições às artes, perseguições à imprensa, uma série de outras questões até você chegar na legislação. E isso aparece no documentário também, eu acho uma das partes mais impressionantes, porque ele recupera trechos da propaganda do partido nazista, isso está no documentário, mostrando, por exemplo, os formulários que os médicos levavam na casa dos deficientes, para que os familiares assinassem, olha, essa pessoa vai ser levada daqui para um campo de recuperação. E na verdade estavam sendo levadas para ser exterminadas. Os primeiros campos de extermínio, eles ficam na cidade, você tem em Berlim, você tem em Nuremberg, em várias cidades, e eles são retirados porque, como eles queimavam muitos corpos, as cinzas começam a poluir demais a cidade. Por isso são levados para o exterior. Isso tudo a gente vê aqui nesse filme, recomendo vivamente. Coisa boa para você ver no final de semana, para relaxar quando você não estiver estudando. Para o seu concurso você vê esse documentário para ver como começou o nazismo, aí você fica mais tranquilo. Mas que é importante para a gente entender por que é que o nazismo foi fundamental para a gente pensar a segunda metade do século XX. Não é porque matou muita gente. Pô, matar muita gente, até aí muita gente matou muita gente. Não é por isso. Muito embora isso seja relevante também. A questão é, você tem uma ação estatal legalizada de um país em face dos seus próprios nacionais. Você tem um poder legislativo, executivo, judiciário fazendo norma contra aquelas pessoas. Nossa, que horrível o nazismo, né? Vamos ver outros lados agora que tinha na Segunda Guerra? Antes até de passar para a bomba atômica, pensando ainda no próprio nazismo. Em relação ao julgamento de Nuremberg, quem que falou? Como você chama? Everton. Everton falou do julgamento de Nuremberg, que foi um dos julgamentos onde os criminosos de guerra nazista foram processados e julgados. Depois você tem o Eichmann em Jerusalém e outros oficiais. A defesa deles, e eu como professora de processo penal vou dizer para vocês, é difícil de contestar. A defesa deles é, cadê meu devido processo legal e princípio da anterioridade? Porque quando eu pratiquei isso daqui, não só não era crime, como eu tinha o dever legal de praticar. Se eu não praticasse, eu prevaricava. Olha o nó jurídico. É difícil de contestar essa afirmação. É o momento que a gente começa a discutir se moral e justiça estão sempre na lei.
Se o fato de uma norma ter sido produzida pelo Estado faz com que ela necessariamente seja boa, justa, moral, etc., aí a gente fica pensando na filosofia da moral. Mas primeiro ponto, né, quem foi para o tribunal foram os que perderam. Porque do lado dos que ganharam, vamos lembrar que teve bomba atômica contra populações civis japonesas. A gente acabou de falar que o direito humanitário foi criado na Primeira Guerra justamente por conta dessa preocupação com as populações civis. Fala, o cara tá lá, vivendo na cidade dele, os chefes de Estado resolveram se bombardear, a gente vai jogar bomba na cabeça de criança? E os norte-americanos vão dizer, sim, vamos jogar assim e vai ser bomba atômica. Quem foi julgado pela bomba atômica? Ninguém. Quantos tribunais a gente teve pela bomba atômica? Nenhum. Quem ganhou a guerra? Onde é a sede da ONU? Bingo, acabou a aula, vamos embora, gente. Pronto, era isso que tinha de direitos humanos. Mas é importante a gente colocar isso porque você tem do outro lado também aqui pra gente ver o quanto o plano internacional dos direitos humanos ele é cheio de contradições. Ótimo que tem a ONU. De fato, eu acho que o que a gente tem aqui de ação estatal legalizada do regime nazista, isso é inédito, é algo que começou a ser pensado no seguinte sentido. O fato de um país ser soberano, lembra que eu falei? Relativização da soberania? Porque a justificativa era, mano, da minha porta pra dentro eu faço o que eu quiser. Se eu quiser dizer que judeu não é gente que eu vou matar, eu sou soberano, eu posso tudo. A discussão que vem aqui é falar, não pode tudo. Não pode. Existem limites morais porque um país pode fazer no seu limite da soberania. Por outro lado, você jogar bombas atômicas em populações civis, e aí o poder de destruição ultrapassa gerações. Você tem pessoas até hoje, mais de 50 anos depois, que sofrem com esses efeitos. Tem filme sobre esse também? Tem, mas evidentemente não é norte-americano. Esse daqui, a dica que fica é Hiroshima, Mon Amour. Esse é mais antigo, ele é de 50. É do Alain Resnais, francês. Esse é um filme assim, mais cabeçudão, gente. Esse é filme mais conceito, sabe? Não é pra ver com sono, pra ver acordado, sentado no sofá. Eu acho maravilhoso esse filme, ele é muito legal. Eu não acho que ele seja chato, mas ele não é um filme assim de fácil digestão. E ele trata, o nome, Hiroshima, Mon Amour, ele trata da história de uma francesa que vai pra Tóquio e lá ela conhece um japonês e a história de amor deles dois logo depois da cidade, pra Tóquio não, pra Hiroshima. Logo depois da cidade ter sido bombardeada e vários outros lados da guerra que eu não vou contar aqui para não ter spoiler. Esse filme, ele... Tem uma animação também, que é o Túmulo dos Vagalumes, que fala exatamente de dois irmãos. Qual que é? Só pra gente pôr a dica aqui? Túmulo dos Vagalumes. Túmulo dos Vagalumes. Essa eu não assisti, vou ver. É uma animação do Estúdio Ghibli. É sobre dois irmãos que eles estão na época da Segunda Guerra em Hiroshima e na época que cai a bomba e tudo mais. Aí eles perderam os pais. Que cai a bondade, né? Que jogam. Caiu uma bomba aqui. Essa eu não conhecia. Como você chama? Maria. Túmulo dos Vagalumes. Fica essa dica também aí pra gente pensar esses dois lados. Legal. Fato é, aqui nunca houve julgamento a respeito. É algo que não se fala, que não se comenta. A gente vai ver com o avançar aqui da nossa conversa que até hoje os Estados Unidos, essa coisa de assinar tratado de direitos humanos, eles não curtem muito. A ONU é em Nova York? Nova York, não vou mentir para a senhora. Foram eles que inventaram mais ou menos a ONU? Foi. Mas eles mesmo assim assinar, eles já preferem não. Eles já acham que é vandalismo, né? Não precisa também falar, eu vou fazer? Não vou fazer. Então deixa assim, existem essas controvérsias aí. A questão é, claro que a gente teve mais um monte de incidentes, né, aí na Segunda Guerra, mas esses dois pontos, porque você tem dos dois lados, né, tanto do lado do eixo quanto do lado dos aliados. O eixo, aqui pelos nazistas, e do lado dos aliados a bomba atômica, dos norte-americanos. Você tem dois extremos que demonstram uma ruptura com todos os antecedentes de direitos humanos de até então. Porque uma coisa é você criticar, por exemplo, a escravidão no Brasil,
dizendo, poxa, mas já tinha iluminismo, já tinha declaração de direitos do homem e do cidadão lá na França, e você ainda tinha escravos, mas você fala, bom, é quase contemporâneo isso, é uma contradição meio esquisita, mas aí a gente passa um pano, né? Fala, tá bom, vamos forçar a amizade, vamos fazer de conta que não tem contradição em você querer ser uma república liberal e você ter escravos. Agora, quando você chega na Segunda Guerra Mundial, você já discutiu direitos humanos de primeira geração, você já discutiu direitos humanos de segunda geração, já foi a Revolução Russa, já foi a Revolução Francesa, já foi a Revolução Americana, você tem documentos, você tem constituições, você tem tudo isso, você pensava ter tudo isso muito sedimentado. E a partir daqui que se passa a pensar uma outra ordem, em que você não negue esse valor inato do indivíduo, qualquer que seja ele, e pensando que isso poderia ter sido evitado ou minimizado se houvesse algum tipo de proteção internacional. Se houvesse algum tipo de sistema, por meio de cooperação internacional, em que se dissesse, olha, um Estado não pode fazer tudo o que ele quiser da fronteira dele para dentro. Existem limites morais do que você pode fazer, porque direitos humanos é para todo mundo. É para bandido? É para bandido. É para judeu? É para judeu. É para mulher? É para mulher. É para a população LGBT? É para a população LGBT. É para o nazista? É também. Eu acho, inclusive, bem discutível se houve ou não violação aos direitos humanos dos nazistas em Nuremberg. Nossa, Mayra, se defende bandido mesmo, né? Até nazista. Ué, ou a gente defende para todo mundo, não defende para ninguém. Consigo entender o contexto. Já imagina, pega só essa parte e viraliza na internet. Gente, quem assistir depois assiste o vídeo inteiro, tá? Só para dizer isso aqui. Por mais que a gente entenda o contexto disso, mas os nazistas foram submetidos a um processo criminal com pena de morte por um crime que não era crime quando eles praticaram. Como faz? Não, mas aí daqui pra frente que vale, que a gente tá dando uma zerada mesmo, assim, no Ocidente, a gente tá zerando os valores, agora começa outra, agora é que vale. Pro nazista não vale? Então, quando a gente escuta que direitos humanos é direito de bandido, de judeu também, de mulher também, de negro também, de periféricos também, de ricos também, de todo mundo. A ideia é que você não pode criar critérios que determinem quem é pessoa e quem não é pessoa. Tranquilo até aqui, bem tranquilo, né? Com bomba atômica, cabeça de criança, holocausto, tá suave para uma segunda-feira. Sigamos. Finalizada essa bagunça aí da Segunda Guerra Mundial, a partir da segunda metade do século XX, por conta deste contexto, é que se passam a criar esses sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. Quando a gente fala em sistema, a gente está falando de articulação de vários elementos que trabalham em conjunto. Os sistemas internacionais sempre vão ser articulação de órgãos e agências. Eu costumo chamar esses órgãos e agências de parte administrativa. São os escritórios, são os lugares e as pessoas onde as atividades são feitas. Articulado a normas jurídicas, que são os tratados. Então, se a gente fizer um paralelo de sistemas domésticos, se eu pensar o sistema de justiça criminal, o que é o sistema de justiça criminal? Você tem articulação desde as polícias, começando lá na polícia militar, passando pelas polícias civis, atuando como polícia judiciária, o poder judiciário com a primeira instância, segunda instância, tribunais superiores, seria aqui, né? Órgãos e agências. Quais são as normas jurídicas? No caso do direito penal, vai ser o Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição. Os sistemas internacionais é mais ou menos a mesma coisa, dá pra gente fazer esse paralelo para poder compreender. Quando eu falo em sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, estou falando da articulação de órgãos e agências regidos por tratados internacionais. Tratados esses que vão ser celebrados por países, cada um na órbita de cada um desses sistemas. A gente fala em duas dimensões de sistema: o sistema global, da ONU, Organização das Nações Unidas, e os sistemas regionais, europeu, interamericano, do qual o Brasil faz parte, e o sistema africano. Também a partir daqui passam a se fortalecer os sistemas domésticos de proteção aos direitos humanos, por questões que a gente já vai examinar. Quais são as consequências desse processo de internacionalização? Depois desse contexto todo, é criada a ONU, criados os sistemas regionais. O que acontece na prática? Bom, tem a ONU e aí? Primeiro, falei que a gente ia voltar nesse termo aqui.
relativização da soberania estatal. O poder soberano de um Estado deixa de ser absoluto. Eu não posso fazer tudo o que eu quiser da fronteira do meu país para dentro. Ah, que absurdo, mas como o país é soberano? Escuta, ninguém é obrigado a participar da ONU. Verdade que praticamente todos os países participam. Mas um país só entra nos tratados quando ele quer. Então é uma soberania relativa, mas é uma soberania que é relativizada por vontade do Estado. Ele se submete a participar. Então é absolutamente equivocado dizer: ah, mas a ONU é um absurdo porque ela tira a soberania dos países. Sim, os que querem participar, se não querendo, você não vai. Que nem os Estados Unidos. Não participa da Convenção de Tortura. A Convenção de Tortura é boa, né? Eliminação, prevenção e punição da tortura e tratamentos cruéis e degradantes. Convenção da Tortura parece que a gente combina para torturar. Não é bem isso. Mas tem países que não participam de alguns tratados. O primeiro ponto é esse. Quando eu passo a fazer parte de um sistema internacional, quando eu assino um tratado, significa dizer que algumas normas eu vou ter que combinar com outros países, inclusive internamente. Segundo ponto, o indivíduo passa a ser sujeito de direito internacional. Uma vítima de violação de direitos humanos pode acessar um sistema internacional, a gente já vai ver em que condições, não é assim também, me acontecer uma violação de direitos humanos, amanhã eu vou bater na porta da ONU. Não funciona assim, porque justamente a soberania aqui ela é relativa, mas ela não é anulada. Existe toda uma série de instâncias, de passos a serem seguidos dentro do sistema doméstico para se acessar um sistema internacional. Mas o indivíduo passa a fazer parte dessas relações aqui, além dos estados e das organizações internacionais, como o caso da OIT que a gente mencionou. E terceiro, passam a ser produzidas normas jurídicas de direito internacional com conteúdo de direitos humanos. Então, ao invés de eu produzir simplesmente tratados de paz, declarações de guerra, ou tratado para exportação de laranja, tratado para ver se eu vou construir porto, se eu não vou construir porto, eu vou produzir tratados falando de direito à liberdade, de direito à vida, de direito à educação, de direitos de minorias como mulheres e refugiados. Isso vai fazer parte do direito internacional. Tranquilo até aqui? Entendido? Entendido é melhor do que falar tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo. Não está tranquilo. Mas não é para estar mesmo, gente. Que tipos de normas jurídicas internacionais? Estou falando tratado de uma forma geral, mas a gente tem algumas especificidades aqui que vale a pena a gente observar, aqui trazendo um pouco mais para o juridiquês. Quando a gente está no campo das normas jurídicas internacionais de direitos humanos, a gente pode dividir em 3 grandes grupos. Primeiro, as declarações e regras, que são as chamadas soft law, lei suave, documentos de efeito jurídico recomendatório. Vocês devem se lembrar, regras de Beijing, Declaração Universal de Direitos Humanos. Sempre que vocês virem uma norma de direito internacional que tem esse nome e sobrenome aqui, significa dizer, eu assinei, mas não sou obrigado. E aí, se vocês forem procurar, vocês vão ver que tem muito mais declarações e regras do que tratados. Em especial dos anos 90 para cá, se vocês entrarem na página da ONU, quem não tiver dificuldade para ler em inglês e gostar de fuçar na internet, a página da ONU com o status da assinatura dos tratados é uma página bem interessante para estudar isso daqui. Lá vocês encontram todos os textos dos tratados, é que só tem em inglês. Algumas partes tem em francês, essa parte dos tratados eu acho que é só em inglês, em português não tem, porque a página é norte-americana. Mas você encontra, além dos textos dos tratados, a relação atualizada de quais são os estados partes, com as reservas que eles eventualmente façam. Então, para quem curte estudar direito internacional, a página da ONU é bem bacana para isso. E vocês vão verificar que tem mais declarações e regras do que tratados e convenções. No campo dos direitos humanos, as expressões tratado, convenção, pacto são empregadas para falar do mesmo tipo de norma, que são os acordos multilaterais de efeito jurídico vinculante. Aqui eu assinei, eu sou obrigado. E aí no direito, ser obrigado a algo significa que se eu desobedeço, eu vou no poder judiciário ou na autoridade competente para aquilo e essa autoridade vai poder forçar a parte a cumprir. Lembrando que a parte aqui é o país. É o Estado, não é o indivíduo. Isso é um ponto importante, a gente vai voltar a isso depois, mas já levantando aqui essa bola. Quando a gente fala de violação de direitos humanos, no campo internacional, quem vai ser responsabilizado são os países. Não é o autor direto do fato. Então, se eu tiver, sei lá, a gente não ficar no Brasil, tá?
estou na Guatemala e eu sou uma carcereira, uma agente penitenciária e eu torturo uma mulher presa que está sob minha custódia. E aí ela não consegue me processar no âmbito da Guatemala. Ela vai até o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Sou eu que vou ser processada? Não, é o Estado da Guatemala. Dizendo, olha, Estado da Guatemala, você assinou a Convenção Americana de Direitos Humanos, você assinou o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e este caso aqui demonstra que você não está cumprindo o pacto. Então, esse descumprimento aqui são sempre consequências para o país. Se internamente aquele país vai punir aquele indivíduo, aí... Por isso que saiu a minha relativização aqui, né, da soberania. Mas por isso que a relativização da soberania, ela não é absoluta. O país pode depois, internamente, aí dar o tratamento jurídico que ele quiser para o agente violador dos direitos humanos. Mas no plano internacional, quem vai ser responsabilizado é o Estado. Protocolos adicionais. Os protocolos são também tratados, ou seja, quem assinou está obrigado a ele, a força jurídica vinculante. Não é declaração e não é regra. Mas são tratados que adicionam um conteúdo a um tratado principal. Em geral, a adesão é facultativa. Então, por exemplo, no sistema interamericano, a gente tem a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que trata, em sua maior parte, dos direitos que a gente chama de primeira geração, liberdades civis. Ele tem um artigo, que, salvo engano, é o 26... ou 28, está nesse pedaço, os 20 e poucos, eu acho que é o 26, que fala dos direitos econômicos, sociais e culturais, mas ele não enumera, não está ali. Ah, mas não tem nenhum documento no sistema interamericano que trate disso? Tem. Protocolo de São Marcos, que aí, quem assinou a Convenção Interamericana, se quiser, pode aderir ao protocolo facultativo que fala dos direitos econômicos, sociais e culturais. Mas o país opta. Isso é um dos instrumentos que acabou se criando ao longo da segunda metade do século XX para convencer mais países a entrarem nos tratados. Então você cria um tratado principal, você fala, olha, a parte principal é aqui, mas depois você tem os anexos, você tem os protocolos, se você não quiser assinar tudo, beleza, assina só o principal, mas tranquilinho, você fica obrigado, mas os protocolos adicionais você pode não assinar. É muito frequente também a gente ter protocolo adicional para os mecanismos de fiscalização, que eu já vou entrar neles daqui a pouco. Um outro protocolo adicional que eu ia mencionar aqui, me fugiu, daqui a pouco ele volta. Vamos avançar. Tem várias coisas que estão me fugindo, daqui a pouco volta, gente. Dezembro é osso. As coisas vão embora da sinapse. Você fala, poxa, ela estava aqui, onde ela foi parar? Mas bem, dentre aquelas normas, as declarações, os tratados e os protocolos que são também tratados, o que significa aderir a um pacto? E aqui pacto eu estou falando na acepção específica do termo, né? Pacto, convenção ou tratado, ou seja, aqueles que têm força jurídica vinculante. Maravilha, o país foi lá, assinou a Convenção Interamericana, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, na ONU, enfim, qualquer que seja. São duas as consequências decorrentes disso. Primeiro, é um comprometimento da adequação interna de todo o seu ordenamento jurídico aos termos do pacto. Ou seja, para eu poder fortalecer o sistema doméstico de proteção, lembra? Falei agora há pouco. Quando internacionaliza, o que vai acontecer? Quais são as consequências? Relativização da soberania, o indivíduo passa a ser sujeito de direito internacional e fortalecimento doméstico do sistema de proteção. De que forma? Porque o país, quando assina o tratado, ele está dizendo internacionalmente, se comprometendo juridicamente a dizer que as políticas públicas do Poder Executivo vão seguir o tratado. Que as normas jurídicas, as leis produzidas pelo Poder Legislativo vão seguir o tratado. E quando o Poder Executivo não formular essas políticas públicas, ou quando a lei feita pelo Senado, pela Câmara, ou órgão que for descumprido, eu posso acessar o judiciário local, com fundamento nesses tratados. Então esse é o ponto que a gente já observa e desfaz uma lenda urbana de que direitos humanos é só uma parte filosófica sem aplicação prática. Não, cara, isso é petição aqui no Fórum João Mendes. Eu não sei se ele está para cá ou se ele está para cá, mas aqui no centro de São Paulo, para quem está assistindo, eu estou falando do Fórum Cível. Mas você vai no Fórum da Justiça Estadual de primeira instância e você vai fundamentar a tua petição no Código Civil ou no Código Penal, dependendo da tua área, na Constituição e na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ou no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, qualquer que seja o pacto ao qual o Brasil está vinculado naquele tema. Tudo bem? Claro isso? E a segunda consequência, notem que aqui elas se adicionam, é a submissão à jurisdição internacional em caso de não cumprimento do pacto.
Então o Brasil assina, vamos pegar a Lei Maria da Penha. Embora a Lei Maria da Penha esteja no âmbito do sistema interamericano, não no sistema ONU, mas eu acho ela um exemplo muito bom para a gente entender essa mecânica aqui. Lei Maria da Penha, de 2006, que foi criada para criar mecanismos de prevenção e combate à violência doméstica contra mulheres. Qual que é a história dessa lei? O Brasil tinha assinado, no plano interamericano, a Convenção de Belém do Pará, para combater a violência contra as mulheres. O pacto foi assinado em 1994. Depois do pacto assinado, a Maria da Penha, que já tinha sofrido violência doméstica por muitos anos, 2 tentativas de homicídio pelo seu companheiro, processo contra ele ainda estava rolando, o Brasil assinou o pacto, o processo continuava rolando, e o caso foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, dizendo: olha, Brasil, você assinou essa convenção aqui de Belém do Pará, você não criou políticas públicas, você não fez uma legislação específica, e quando uma mulher sofreu um caso flagrante de violência doméstica, o cara tá aí. Não aconteceu nada. O primeiro processo, quando ele deu os tiros nela, ficou sendo como uma tentativa de assalto, ele sequer foi acusado, e na segunda tentativa de homicídio, o processo não termina por recursos protelatórios, o Estado não julga. Com isso, você demonstra que você não se adequou internamente, conforme você se comprometeu com a Convenção de Belém do Pará. Isso foi no ano 2000, não foi pouco antes, em 2000 saiu o relatório. Não faltando os anos agora, mas é em torno disso. A Comissão Interamericana faz um relatório responsabilizando o Estado brasileiro e recomendando que se criassem legislações e políticas públicas de modo a fazer essa adequação interna. Então o Brasil foi submetido à jurisdição internacional, no caso foi a comissão, não precisou subir para a Corte Interamericana, porque o Brasil fez a lei, está aí a Lei Maria da Penha, com seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas a história da lei é essa, eu acho que ela ilustra bastante esse processo aqui de adesão a um pacto internacional. Por que que os sistemas internos tendem a se fortalecer quando um país assina um pacto internacional? Porque o pacto serve para isso, né? Você adequa a sua legislação. Dúvidas, gente? Bom, e como fazer para saber se os países estão cumprindo? Com perdão pelas letras pequenas, mas como eu disse a vocês, os slides serão disponibilizados, a gente vai passar por eles aqui. Porque o país vai, assina o tratado e, bom, e aí? Como vou saber se está sendo cumprido? Cada tratado vai estabelecer um mecanismo específico de monitoramento, e é aqui que muitas vezes esses mecanismos são adotados pelos protocolos facultativos. E aí também rola um miguezinho assim internacional, né? Eu vou lá, eu assino o tratado, mas eu não assino nenhum protocolo para ser fiscalizado. Então, quando perguntam para o país se você está cumprindo, não, tô muito. Nossa, demais. Estou fazendo várias leis, várias políticas, todo mundo está muito bem, mas se tivesse fiscalização, você ia ver que a coisa não é bem assim. Quais são esses principais meios? O principal deles, pensando aqui no sistema ONU, são os comitês especializados. Então, para cada tratado se formam grupos de especialistas que são os responsáveis por receber as denúncias de violação àquele tratado. E também avaliar outros mecanismos de monitoramento quando houver. Mas vários tratados, em especial os mais antigos, acabam tendo só o comitê. Aí depois tem, esse eu acho muito bonitinho, gente, os relatórios estatais. O próprio Estado faz um relatório para a ONU para dizer se ele está cumprindo ou não. Imagina só, não vamos dar o exemplo do Brasil, vamos pegar outro país, vamos pegar Belize. Belize faz um relatório dizendo, olha, a gente não é a terceira população carcerária do mundo, a gente não tortura pessoas presas, a gente não tem superlotação em unidades para adolescentes, a gente não tem mortalidade materna, a gente não tem falta de vaga em escola. Qual que é a eficácia desse mecanismo? Haja sinceridade para os países emitirem esses documentos. São lindos os relatórios. Olha os relatórios dos países, você fala, nossa, cara, mas estamos na Disney, né? O mundo virou uma grande Disney, tá todo mundo muito bem. Esses relatórios estatais são os que acabaram criando nas organizações não governamentais o mecanismo informal dos shadow reports, os relatórios sombras. Você tem muitas organizações internacionais que trabalham acompanhando a produção dos relatórios estatais, mas indo lá observar como é que a coisa está rolando. E aí eles mandam junto o relatório do Estado falando, falou que não tem cela superlotada, mas quando você vai ver, tem sim, tá tendo, tá rolando. Ainda várias tretas muito legais com esses relatórios.
Temos também, para alguns sistemas, esse daqui é mais raro, petições individuais. Porque aí isso é outro sistema. O sistema europeu, por exemplo, ele tem a possibilidade de petição individual para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Aí quando você olha os números da Corte Europeia, você fala, nossa, os caras estão bombando, não sei quantos 50 mil casos por ano, porque pode ser petição individual. Cada imigrante ilegal preso arbitrariamente, fronteira fechada, etc., o cara pode ir lá peticionar, então imagina. Mas alguns poucos tratados no sistema ONU vão ter. Investigações in loco. Alguns são peritos profissionais que são enviados para o local para fazer a vistoria, enfim, como se fosse uma visita técnica para verificar se aquele ponto específico do tratado está sendo cumprido ou não. As visitas, por exemplo, teve para os hospitais psiquiátricos no Brasil uma última vez. Isso seria investigação em loco para ver o tratamento desumano que era dado nos hospitais de custódia. Dos hospitais psiquiátricos eu não lembro, eu acho que foi do sistema interamericano. A ONU veio mesmo para fiscalizar. Esse eu não acompanhei, Maria, mas eu me lembro, meado dos anos 2000, veio do Comitê da Tortura para ir em unidade, foi quando a FEBEM virou Fundação Casa. Nessa época teve muita relação com o cumprimento da Convenção da Tortura, para a eliminação da tortura e tratamentos cruéis e degradantes. Mas o hospital psiquiátrico eu preciso olhar, não tenho certeza. Mas Na investigação, se bem isso. sim, se for isso é aqui, investigações em loco. Acredito que seja pela Convenção da Tortura que tem essa previsão. A fotografia foi de medida de segurança, eu pesquisei. Que legal, que legal. Tá, deve ter sido disso. Mudou o nome, inclusive, né? Porque eles eram manicômios, né, judiciais. De quando passou para o hospital psiquiátrico. Tratamento psiquiátrico. Isso lá em 2001, com a 12.016. Assim, bem na parte que estava Na lei antimanicomial. Reforma psiquiátrica. Deve ter sido. Não gostaria de ler depois, o TCC. Muito legal o tema. E aqui, por fim, esse outro mecanismo de monitoramento que imaginem vocês o grau de funcionamento. Gente, comunicações interestatais. Chama cagueta internacional, né? Então, você olha o Estado parte... É o X9. É o X9 da ONU. Ele olha o país do lado e fala, ele manda no relatório dele, não, eu tô cumprindo, eu tô tranquilo, mas meu vizinho aqui do lado, se eu fosse você, mandava uma investigação em loco. Na boa, cara, esses dois sistemas, esses dois mecanismos aqui, as comunicações, os relatórios estatais, eu queria, assim, aquela viagem no tempo e na reunião da ONU combinaram isso e falaram, gente, vocês acham que vai funcionar? Na boa, vamos pensar assim na prática, efetivamente? Mas tá ali, tá previsto nos tratados. Tudo bem? Digam sim. Tudo bom. Ou digam não tá, tudo bem. Muito bem, como é que eu faço para acessar o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos? Então o país foi lá, celebrou o tratado, tem os mecanismos de monitoramento e mesmo assim, com tudo isso, vocês vão ficar chocados, gente, mas continua tendo violação de direitos humanos mesmo depois da ONU, viu? Juro, continua tendo várias violações aos próprios tratados, não sei por quê. Acho que é meio que nem o Código Penal, porque é louco, cara, o Código Penal proíbe, as pessoas fazem. Não é impressionante? Parece que a proibição não tem efeito dissuasório. Ops. Eu vou deixar o professor de penal falar de função da pena, tá bom? Quem deu penal pra vocês? Ou quem vai dar penal? Vários passaram, né? Quem falou de pena? Marcelo Semer falou de pena. Alcemer. Então, Alcemer não deve ter falado nada muito diferente aqui, né? Disso de que não, de suave. O Manzolini falou sobre A Patrícia também. Desses dois, eu vou dizer que dificilmente alguém falou, não, gente, tem que aumentar as penas porque as pessoas deixam de fazer, né? Arrisco dizer. Mas muito bem, pensando esse absurdo que ainda vai ter violação de direitos humanos, como que você acessa o sistema? Você vai ter requisitos específicos para cada um deles. Não vai ter especificidades a depender de seu sistema ONU, de serem sistemas regionais. Mas o que a gente vai encontrar em todos, além de você, claro, demonstrar que houve uma violação de direitos humanos, isso pode ser feito por coleta de depoimentos, por documentos, por fotos, por imagens. Aí você não tem nada muito positivado como a gente teria num código de processo. Aqui você demonstra quase que por qualquer meio autorizado em lei. Mas é preciso se demonstrar esgotamento dos meios internos para reparação daquele dano ou demonstração de demora injustificada do Estado.
Então, se você demonstrar que você chegou a todas as instâncias, sofreu, sei lá, uma prisão arbitrária, sofreu uma tortura, sofreu... Vou para pegar caso real do sistema ONU. Vocês já viram falar do caso Aline Pimentel, da ONU, de mortalidade materna? A Aline foi uma moça do estado do Rio de Janeiro, negra, periférica, estava grávida, acho que ela já tinha um filho, 1 ou 2 filhos, não era grávida do primeiro, então tinha crianças, estava sob cuidados dela. Ela tinha 28 anos, ela não conseguiu vaga em hospital público para fazer o pré-natal. Era uma cidade da Baixada Fluminense que eu não me lembro agora. E ela morreu, ela entrou em trabalho de parto, ela levou mais de 8 horas para conseguir ser atendida, sem ter conseguido fazer pré-natal, e ela morreu em decorrência de complicações do parto. E a família dela ingressou com uma ação contra o Estado do Rio de Janeiro, o sistema de saúde, o Estado em si, para que fosse indenizado, e foram esgotados todos os meios. Agora eu não me lembro no caso dela se o processo demorou, se eles chegaram ao Supremo. Eu acho que chegaram ao Supremo, sem que se conseguisse a indenização. E o caso foi levado para a ONU dentro do Comitê da Convenção da Mulher. A Convenção da Mulher da ONU coloca o direito à saúde, saúde materna, como sendo uma das obrigações do Estado. E no caso dela, claramente aquilo foi violado, e a partir disso é que se chegou lá. Não tenho certeza só agora qual desses dois que foi. Você precisa demonstrar, olha, eu ingressei em todas as instâncias, eu recorri, ou demonstrar, eu ingressei com uma petição inicial aqui, ela sequer foi apreciada pelo juiz, ou meu processo está parado há não sei quantos anos, ou, no caso de um processo criminal, prescreveu e o Estado não puniu. Então, em cada uma das esferas, só dando exemplos aqui, tanto do direito civil quanto do direito penal, porque pode ser nas duas esferas. No caso da Aline, por exemplo, não acho que necessariamente, até onde eu li sobre o caso, você pudesse falar em responsabilidade penal, individual. Não li nada que você pudesse dizer, não, esse médico aqui, omissão, mas no campo civil, sem dúvida nenhuma, tanto que o país foi condenado a indenizar. Então, quando a gente fala aqui, esgotar os meios internos ou demonstrar a demora injustificada, tanto pode ser no campo civil quanto no campo penal, ou em ambos, ou mesmo no campo administrativo. O caso do Carandiru tem isso. Demonstração de demora injustificada do Estado. Na verdade, o caso do Carandiru já teve relatório da Comissão Interamericana falando que o Estado brasileiro é responsável, sim. O que a gente fez? Vamos prender mais, eu acho pouco. A gente era só a 5ª população carcerária na época deles. Vamos para a 3ª, vamos bater essa meta, gente. Então, não estamos cumprindo, né? Esse caso deve ir para a Corte Interamericana. Mas é um caso em que a demora injustificada do Estado, ela aconteceu nas 3 esferas contenciosas possíveis. Você tem um problema nas indenizações que as famílias não conseguem receber, ou processo criminal, que você teve uma condenação que foi anulada. Não sei se alguém aqui chegou a acompanhar algum detalhe desse caso. Bom, o massacre do Carandiru todos sabemos, né, do que estamos falando. Mas o processo criminal, só quem foram denunciados, vocês vão ficar chocados, tá, gente? Mas foram só os policiais militares de mais baixa patente. Parece que tem alguma coisa de seletividade, que quem é autoridade não entra. Não sei. Foi uma piada, tá, gente? Óbvio que tem uma seletividade ali muito evidente. Você não teve em nenhum momento qualquer tipo de responsabilização, nem pensada, do governador do estado na época, que era o Fleury, o secretário de Segurança Pública, o diretor da penitenciária, nenhum desses, para todos esses, prescreveu. Não chegou sequer a ter denúncia, acho que não teve nem inquérito instaurado. Por os policiais que ali entraram, são agora, acho que são 98 réus, salvo engano, dos que ficaram até o final. Agora precisa comprovar a culpabilidade, tudo. Você vê os direitos processuais penais dessas pessoas também. Complicado, porque o caso de 25 anos atrás, que para você faz, mas enfim. Eles chegaram a primeira vez ao plenário do júri em 2014, o caso foi em 1992. Foram condenados... 2 de outubro de 92. Foram julgados em 2014, continuaram respondendo em liberdade, e tudo certo a responder em liberdade, tá, galera? Pelo amor de Deus. Não tinha que ter decretado preventivo ali, não via motivos. Mas o fato é que quando chegou no TJ, isso foi em 2016 para 2017, o TJ de São Paulo anulou o júri. Vai ter que marcar de novo. Se não acontecer mais nada, prescreve em 2022.
A gente já tem relatório da Comissão Interamericana. E a terceira esfera, que é a administrativa da Polícia Militar, porque como você teve ali a atuação de agentes da polícia, de agentes do Estado que tem um procedimento específico, também não houve qualquer tipo de providência ou de punição ou de reestruturação das polícias, etc., a partir desse caso. Então é um caso bem ilustrativo de demonstração de demora injustificada do Estado, porque um processo consegue ficar parado nas 3 esferas. E foi para a Comissão Interamericana e temos o relatório 54 de 2000. Esse tem em português, no site da Comissão Interamericana, quem tiver interesse em ler. Mas é assim que a gente ingressa. Todos bem? Falando assim de Carandiru, de morte materna, assim, só coisa suave, né, gente? Fala de direitos humanos, assim, é só os assuntos da paz. Bem, feita toda essa parte introdutória para a gente pensar como funcionam os sistemas internacionais, por que tem sistemas internacionais, como é que a gente acessa, quais são os detalhes do sistema ONU. A Organização das Nações Unidas é fundada em 1945 com a Carta de São Francisco ou Carta das Nações Unidas. Esse é o documento de fundação onde você encontra toda a organização da ONU. Os principais órgãos da ONU, que estão no artigo 7º da Carta de São Francisco, são o Secretariado, que é um órgão administrativo, seria como muitas asas, a gente faz os paralelos pensando no sistema nacional, né? Mas como se fosse a presidência da ONU. O secretário da ONU é a pessoa responsável por estar ali no secretariado. A Assembleia Geral, que é composta por todos os países que integram a ONU, eles vão ter um direito a um representante ali, quem vai discutir os tratados, vai fazer as votações. O Conselho de Segurança, que é a ala VIP. Essa é onde todo mundo quer estar, porque o Conselho de Segurança é a parte da ONU que decide quando a gente pode jogar bomba na cabeça de criança ou não. E aí é muito interessante porque o Conselho de Segurança da ONU tem 15 membros, sendo que 5 deles são permanentes. Como assim permanente, Maíra? Permanente até quando? Não, até para sempre, assim. Até quando tiver outra guerra mundial, a gente tiver outra organização. E aí a gente pensa de novo, mas por coincidência, olha que loucura, gente, foi quem fundou a ONU. Quem está no Conselho de Segurança da ONU? 5 países membros, já acertamos aqui. Rússia também. A China também. Quem mais ganhou a Segunda Guerra? Quem que estava do lado dos Estados Unidos? França e a Inglaterra. São 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança. E aí, em relação aos Estados Unidos, fica essa questão bem interessante, não é mesmo? Porque eles não assinam tratado, mas no Conselho de Segurança eles estão. Dono da bola, né? É o dono do campinho, é o dono da bola, aquele moleque que mora no condomínio filé, decide quem entra, quem não entra, é o dono da bola, mas só. Não empresta pra ninguém. E aí você tem os membros rotativos, mas esses realmente são os assentos mais disputados que a ONU tem, porque realmente são os que têm grandes poderes. Né? Quem determina se uma ação bélica é considerada lícita ou ilícita. Aí é muito legal pensar os Estados Unidos, não estão em tratado nenhum, são os caras que mais guerreiam no mundo e são eles que decidem se é lícito ou se não é lícito você entrar na guerra. Eu ainda prefiro com a ONU do que sem a ONU, o mundo. Eu acho que simbolicamente é algo importante, mas que é cheio de contradição né, gente? Que tem umas coisas aí que a gente fala, pô, não tá bom. O Conselho Econômico e Social, que é o órgão responsável pela fiscalização, por monitorar o desenvolvimento dos direitos econômicos e sociais nos países membros. Essa parte da ONU, o Conselho Econômico e Social, é um órgão que se fortalece muito a partir dos anos 60 e 70, quando você tem a descolonização da África e da Ásia. Assim, a gente não entrou nesse detalhe bem interessante. Quando a ONU é fundada, aqui em 45, ela tem 54 estados. Não, só tinha isso de país no mundo? Ah, país mesmo sim. O resto era colônia. Aí é muito legal você ver o lugar tipo a Bélgica, lá assinando Declaração Universal dos Direitos Humanos, fazendo a ONU. Os caras são donos de metade da África. Os caras estão lá no Congo pegando cacau para fazer chocolate belga. Já pararam para pensar nisso? Chocolate belga, mano, carésimo, né? Preço de carne, chocolate belga. Tem cacau em Bruxelas, gente? Cacau, coisa Bahia, assim, Jorge Amado. Meu, cacau é planta de calor. A gente fala chocolate belga, não vou nem entrar no mérito dos suíços, tá? Nem vamos falar de suíço hoje, vamos ficar só com a Cruz Vermelha.
Mas a Bélgica pegava o cacau da África, pegava do Congo. França tinha colônia, Inglaterra tinha colônia. Então você tem mais... Lembra aquela história da história mundial? São 7 países no máximo? Aqui novamente. Quando a ONU é fundada, na África só o Egito e a Somália não eram colônia mais. A Somália porque nunca foi. Mas a Somália é um país extremamente pobre, difícil ela conseguir ter uma expressão política aqui. E o Egito que já era independente. De resto, era tudo colônia. Fica complicado você falar em Declaração Universal de Direitos Humanos quando você vai lá no país do outro. Isso eu acho muito louco, cara. Muito louco. O século XX, 19 para o 20, os caras vão na África, finca a bandeira aqui e fala: agora você fala francês. Agora você é cristão. Agora negro não vai namorar com branco, cada um pro seu lado, e preto pro lado mais pobre. África do Sul, no apartheid. Tinha apartheid e tinha ONU. Como lidar? A gente lida quando começa a descolonizar, e aí nesse contexto é que o Conselho Econômico e Social ele realmente se fortalece na medida do possível. Por quê? Se os países vão se descolonizando, eles vão entrando para a ONU. E esses países são extremamente pobres, porque foram exploradíssimos nos séculos anteriores. E a partir daqui é que a pobreza passa a se tornar um problema político. Esses países ficaram independentes, você tem que comercializar. Como que você faz para tentar igualar? Esse é o contexto aqui. Passa batido nessa parte de neocolonialismo, né? A gente fala, fundaram a ONU, tá tudo lindo. Não, cara, não tá. Metade do mundo é colônia aqui. Camboja, Vietnã. E por fim, o Conselho de Tutela, que depois da descolonização acaba se enfraquecendo um pouco, porque foi um órgão criado muito especificamente, o nome é ótimo, né? Para tutelar os países que estão ingressando como independentes na ordem internacional, como se não tivesse a ver com os outros países. Além desses principais órgãos que são realmente da administração da ONU, a gente tem os órgãos chamados extraconvencionais, que são órgãos políticos não vinculados a pactos específicos. Eles estão num quadro no slide seguinte que aqui cortou. Os pactos que a gente vai examinar, eles têm aqueles comitês para fiscalização, como o Comitê da Convenção da Mulher e outros que a gente vai examinar. Mas aqui a gente tem outros que não fazem parte. Cortou um pouco aqui do finalzinho. Que órgãos são esses? Esse daqui é bom para fazer questão teste para a gente trocar o nome, né? Olha que legal. Por que a gente tem que ter um Conselho de Direitos Humanos, substituir a Comissão de Direitos Humanos, não tem nada a ver com o Comitê de Direitos Humanos. A tradução do português não ajuda, mas a gente tenta entender assim mesmo. Primeiro órgão não convencional, o Alto Comissariado, ele faz parte do Secretariado da ONU, responsável pela supervisão do Conselho de Direitos Humanos. O Conselho substituiu a comissão. É toda uma questão política de como os membros ingressavam, como as denúncias de direitos humanos chegavam para eles. Isso é uma alteração do ano de 2006, mas faz parte do corpo de apoio da Assembleia Geral. Então percebam que ele não está vinculado a pacto nenhum, não está vinculado a um monitoramento específico. Faz parte desse auxílio para a Assembleia. Não confundir com a Corte Internacional de Justiça, que é o órgão, aliás, mereceria umas aspas aqui no meu quadro, esse judiciário entre aspas, tá? Porque a gente não está falando de 3 poderes em um país. Mas é o órgão que tem função de solucionar as disputas legais submetidas pelos estados. Então, quando você não tem um comitê específico, um tratado específico, mas chega à ONU uma disputa, e aqui quando eu falo legal, é pensando legalidade dos tratados, não de leis internas, tá bom? Isso vai para a Corte Internacional de Justiça. Não confundir também com o Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional, aqui sim é o único organismo internacional que julga pessoas. Aqui você tem pessoas acusadas de crime, um sistema de promotoria, um sistema de defensoria, é pensado um sistema de prisão. A gente não vai abordar hoje aqui o Tribunal Penal Internacional, porque daria para ser uma aula só dele. Como a gente vai falar de ONU, ele não faz parte especificamente da ONU, mas eu coloco aqui principalmente para vocês não confundirem com a Corte Internacional de Direitos Humanos, porque são órgãos distintos. Sobre o TPI, só um detalhe interessante. Nós só temos líderes africanos processados criminalmente no TPI. É louco aonde chega a seletividade do direito penal. Você é para Tribunal Internacional, crime de guerra. Só teve crime de guerra na África? Não tem mais nenhum lugar de violação massiva de direitos humanos, com ditadores, etc. Estados Unidos não assina, né? Porque Estatuto de Roma não trabalhamos.
Agora, aqui, o Comitê de Direitos Humanos. Atenção, porque este aqui, ele é convencional. Eu só coloquei no quadro com os não convencionais, porque ele é outro que gera confusão. Esse é comitê específico do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Tá? Eu sei que não ajuda ter um comitê e ter um conselho, mas eu odeio dizer isso, não foi eu que fiz as regras. Eu acho que se não tirar o corpo fora, tremendo, mas aqui o fato é que é verdade, gente. Vocês chegam com esse quadro depois para seu exame. Olha, são 8h30 agora, eu queria perguntar como vocês estão de disposição. Seguimos um pouquinho até as 9h e faz intervalo, não precisamos antecipar. Querem fazer uma espreguiçada coletiva? É sério. Isso é uma convenção ocidental de que bocejar, espreguiçar é falta de educação, mas na verdade a gente está oxigenando o corpo para se manter acordado. Eu espreguiço aqui com vocês, se vocês quiserem. Na câmera ainda, ó. Então fique à vontade para espreguiçar e bocejar, porque eu tô ligada que depois dessa hora... Ninguém aqui trabalhou o dia inteiro não, né? Eu tô ligado que o dia inteiro no spa é puxado, gente. Às vezes tem que esperar a manicure, entendeu? E você tá numa poltrona ruim, champanhe vem quente. Muito estresse. É complicado. Aí chega essa hora, tem que ouvir de holocausto, sabe? Não tô podendo, não sou obrigada. Então é sério, não se acanhem. Isso é uma convenção que a gente não precisava ter adotado. Enquanto a pessoa está bocejando e espreguiçando, significa que ela está tentando ficar acordada e está interessada, certo? Ué, vamos ressignificar o bocejo, gente. Vamos levar isso adiante. Muito bem, formação normativa. Vimos então como surge a ONU, quais são os órgãos da ONU. Agora vamos ver como eles se articulam com as normas. O que seriam as, entre aspas, leis que vão regular essa bagunça toda aqui. Começando pela Declaração Universal de Direitos Humanos. A gente teve outras declarações de direitos na história? Alguém lembra de uma? Tem a do homem lá na Revolução Francesa, tem lá dos Estados Unidos a Revolução Americana, mas em especial a francesa, né, que é de 1789, a gente vê lá Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Que homem é esse? Né? Homem é homem mesmo. Mulher não trabalhamos com mulheres. E aqui vale a pena falar, sempre gosto de trazer essa moça, que o fantasma dela venha e esteja entre nós. Porque ela merece. E para a gente entender a importância dessa declaração ter sido chamada de direitos humanos. Lá na Revolução Francesa tinha essa moça aqui, a Olympe de Gouges. Já ouviram falar dela? A Olympe de Gouges era jornalista, dramaturga, brother da galera da Revolução. Ela estava em todos os rolês, mulherão, maravilhosa. E quando tem a Revolução, vão lá os meninos da Revolução, o Robespierre, Danton, Marat, toda aquela turma, e fazem Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Ela fala, pô, bora fazer das manas, né? Vamos fazer a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. Ela faz essa declaração em 1791, 2 anos depois da Revolução. Isso daqui tem em português, é bem facinho de achar no Google. Gente, lembra uma vez que eu fui dar uma aula sobre gênero e direito? Não era nem especificamente de direitos humanos, mas eu coloquei essa declaração da Olympe de Gouges na bibliografia. E aí tinha uma menina que era minha monitora, que foi procurar, e ela encontrou o texto e começou a ler e falou, nossa, acho que a professora se enganou, deve ser 1971 isso aqui, porque ela fala de direito ao divórcio, o direito de você escolher se pode ter filho ou não, da mulher ter propriedade, isso aqui é feminismo segunda onda. Falei, não amor, é isso aqui mesmo, Ela falou isso aqui tudo em 1791. O que aconteceu com a Olympe de Gouges? Os revolucionários olharam para ela e falaram, não, revolução é muito bom, igualdade, liberdade, fraternidade, mas com mulher aí já é vandalismo. Aí já é demais. E ela é condenada à morte por decapitação porque ela escreve a declaração. Então eu acho que ela tem sempre que ser lembrada, porque quando a gente vê a declaração da Revolução Francesa, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, era do homem mesmo. Vou nem entrar no mérito que a França tinha escravo no Haiti, né? Que era o homem branco, burguês, etc. É o cidadão de bem que estava lá. Essa parte pode cortar depois. Ou não, tanto faz. Mas o fato é que as mulheres eram juridicamente excluídas. Daí a importância, e isso daqui foi objeto de disputa.
Tinha mulheres na comissão da Declaração dos Direitos Humanos que brigaram primeiro para entrar dentre os artigos expressamente que não haveria discriminação por sexo. O termo gênero não se usava ainda aqui nos anos 40, o termo gênero era incorporado no final dos anos 50 para os 60 na literatura acadêmica, mas teve uma briga muito grande das mulheres que estavam lá de dizer: a gente tem que colocar direitos humanos, não pode colocar mankind, nada que remetesse a algo que pudesse ser interpretado como sexo masculino, porque aqui já tinha dado ruim. Elas olharam e falaram: ó, já tentamos desse jeito, põe direitos humanos e tem que ser assim, e tem que colocar que a discriminação de sexo é também uma forma de violação de direitos humanos. Então, por isso é muito relevante que a declaração seja universal. O universal aqui remete à universalidade de todas as nações que estivessem aqui, todas as nações e todas as pessoas, independentemente da sua origem nacional, étnica, racial, etc. Todos estariam protegidos pela declaração, e os direitos são humanos, independentemente de serem homens, de serem mulheres ou quaisquer outras categorias que a gente possa integrar depois. Ela é adotada em 48, aprovação unânime de 48 estados, lembrando que todo o resto do mundo, da África e da Ásia, eram colônia. Então os direitos eles são universais, menos para você que é colônia. Mas ninguém votou contra, apesar de ter havido 8 abstenções. A Declaração Universal vai ser o primeiro documento que contempla tanto direitos de primeira quanto de segunda geração de forma indivisível. Todos já ouviram falar dessa concepção de direitos de primeira e segunda geração? Só para a gente lembrar muito rapidamente, que daria tempo a gente fazer 2 aulas específicas, né? Só para um ou para outro. Os direitos de primeira geração são os chamados direitos de liberdade, os direitos individuais fundamentais. Então, o direito de não ser morto, que depois passa a ser lido como direito à vida, com todas as implicações que a gente tem daí, né? Todas as distorções que acontecem. Mas ele surge como um direito de não ser morto pelo Estado, um direito de não ser torturado, direito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade de pensamento. Os direitos de primeira geração são todos aqueles que colocam limite no Estado. O Estado não me mata, o Estado não me tortura, o Estado não proíbe que eu tenha minha religião, o Estado não me proíbe de pensar, não me proíbe de falar. O Estado restringe as suas atitudes para que eu possa exercer minha liberdade. Os de segunda geração, que são os econômicos, sociais e culturais, são aqueles em que é necessário o Estado adotar políticas públicas, realizar prestações estatais, fornecendo educação como direito, saúde como direito, previdência como direito, regulação das relações de trabalho. Então toda a ideia de que você vai ter salário mínimo, direito a férias, licença maternidade, etc., surge nesse contexto aqui. A declaração não entra nessas especificidades todas, principalmente dos direitos de segunda geração, mas é a primeira vez que você tem um documento em que ambas as dimensões de direitos estão previstas ali, com isso demonstrando a adoção desses 3 princípios dos direitos humanos. Universalidade, como eu já mencionei, não importa quem seja a pessoa, indivisibilidade e interdependência. Esses 2 aqui, princípios bastante inovadores, por quê? E que a gente vai ver na sequência que isso já começa a ser desobedecido. Vocês vão ficar chocados, gente, muita coisa não foi obedecida, tá? Mas qual que é a ideia da indivisibilidade e da interdependência? Surge nesse contexto a ideia de que os direitos de primeira geração são irrealizáveis sem os direitos de segunda geração. Que não adianta um Estado garantir numa Constituição que ele não vai me matar arbitrariamente, mas ele não me dá vacinas. Fala, não, matar não te mata, mas tá tendo surto de tuberculose. Ah, paciência, bacilo de Koch, não sou eu. Você não está tendo direito à vida. Que não adianta o Estado dar direito de voto e não dar direito à educação para que as pessoas saibam votar. Que não adianta dar liberdade de expressão e pensamento se as pessoas não têm acesso a livro e à biblioteca. Então que você não tem como dividir essas 2 gerações de direitos porque eles são interdependentes. Certo isso? Mas daí a coisa já começa, como eu disse há pouco, a degringolar um pouco. Porque quando acaba essa temporada da Segunda Guerra Mundial, a gente abre a próxima temporada de Vida no Ocidente. O que tivemos? Guerra Fria. A Guerra Fria, para quem não se lembra, foi o nome dado ao conflito
armado, mas jamais deflagrado expressamente. Você tem guerras periféricas, né? Mas entre os dois grandes blocos, União Soviética e Estados Unidos, a gente não teve. Mas é esse contexto que se forma a partir do fortalecimento dos Estados Unidos e da União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial. Você tem a Europa muito mais destruída do que esses países, porque a Rússia, embora tenha tido um contingente imenso de perdas humanas e destruição, etc., cara, a União Soviética é enorme, né? É muito maior do que era a Polônia, do que era a Alemanha, do que era a França, enfim, e consegue se fortalecer politicamente. Estados Unidos, mesma coisa. E o mundo passa a se alinhar ou ao bloco capitalista, com os Estados Unidos, ou ao bloco socialista, com a União Soviética. E isso vai impactar nos direitos humanos em diversos pontos. Primeiro deles, se começa a debater o valor jurídico da declaração. Olha a patifaria. Cara, teve a Primeira Guerra Mundial. Aquela mortandade toda, Liga das Nações, direito humanitário, OIT, vamos tentar, não deu Segunda Guerra Mundial, Holocausto, bomba atômica, vamos fazer a ONU? Vamos fazer a ONU. Pô, direitos humanos, fazer a declaração, vamos, põe mulher aí, os países olham e falam, mas eu não sou obrigado, assim, fazer mesmo no meu país, né? Não tem força jurídica vinculante, vai. É uma declaração, assim, uma carta de intenções, a gente acha legal, mas fazer mesmo, será que precisa? Cara, acho que pra mim a demonstração da cara de pau do ser humano é essa discussão. Os caras estão saindo da guerra, estão fazendo uma organização. Ninguém obrigou, não foi a mãe de ninguém em casa obrigar a fazer. Os caras estão lá fazendo isso, mas faz o documento, ele mesmo faz, ele mesmo diz, mas eu preciso cumprir? Porque afinal é uma declaração, não é mesmo? Hoje o que se entende, mas gente, hoje é tipo 50 anos que estamos debatendo isso daqui. Se entende que mesmo lá deveria ter prevalecido a noção de que sim, tinha força jurídica vinculante porque ela já refletia o costume internacional. Costume internacional, se vocês se lembrarem das aulas de direito internacional, é fonte de direito. A gente não tem uma constituição do direito internacional, que nem se tem no direito interno. O que tem na declaração não é uma grande novidade, que ninguém nunca pensou, ninguém nunca falou. Eram princípios que já pautavam o direito internacional desde a época da Liga das Nações, desde o começo do século XX. Então já deveria ter uma força jurídica vinculante. Mas o fato é que os donos da bola falaram, não, mas não, a gente não tem bem certeza assim. Você fala, cara, você mesmo que criou, você pode criar para você e determinar que você vai cumprir. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi abrir um debate sobre a necessidade de adotarem tratados. Então a discussão era, não, a declaração ela é assim uma carta de intenções. Para fazer a gente cumprir mesmo, assim, vamos levar a sério, vamos fazer um tratado. Lembra aquelas diferenças das normas? A declaração é soft law, vamos fazer tratado multilateral, porque aí não, aí a gente vai, aí a gente cumpre, certeza. Aí firmeza, pode fazer, é só assinar o tratado. Acabou a discussão? Não acabou a discussão. Não acabou a discussão porque você tinha uma parte dos países dizendo, olha, Declaração Universal, gente, lembra? A gente colocou todos os direitos aqui, primeira geração, segunda geração. Lembra que a gente falou que era indivisível? Faz um pacto só, vamos acabar com isso, cara. Tá rolando já século XX, estamos chegando aos 50, quero ir pra casa, vai ter Copa. Os caras estão já querendo fazer qualquer outra coisa. Os direitos são indivisíveis e interdependentes, não tem sentido ter mais de um pacto. Porém, outra parte de países dizia, não, depende. Não dá para fazer assim, se obrigar um país a cumprir todos os direitos humanos. É muita cara de pau de ser humano, né, gente? Eu fico indignada até hoje. Cada vez que eu releio, que eu dou essa aula, eu fico indignada. Os blocos que adotavam a visão capitalista, alinhado aos Estados Unidos, diziam, olha, os verdadeiros direitos humanos, por exemplo, a propriedade privada, da liberdade, é que ninguém deu ideia na época de porte de arma, mas se forçasse um pouquinho, entrava. Esses daí, você põe na Constituição que o Estado não pode atingir o cidadão, beleza, você já está cumprindo. Agora, os outros, porque precisam de implementação progressiva, esses daí não dá para você colocar na Constituição, de cara, direito à saúde, eu não vou virar amanhã e ter um hospital. Diferente de dizer não vou torturar. A gente fala, é mesmo Estados Unidos? Bom, a verdade é que eles não assinam o tratado, ninguém pode dizer que eles são hipócritas, eles não assinam o tratado. Mas eles diziam isso, quem estava alinhado a essa visão capitalista, dizia, olha, saúde, educação, etc., não são direitos fundamentais. Isso, quem fornece é o mercado. Como as pessoas são livres para trabalhar, elas vão ter dinheiro para pagar saúde, educação, moradia. Só dessa coisa de ficar dando saúde e educação.
A ideia de que isto é mercado. Tanto é assim que até hoje nos Estados Unidos você não tem sistema público de saúde. Porque a ideia é que é um produto, um serviço, pelo qual você paga. De outro lado, os países de visão socialista dizem o seguinte: olha, mas a visão de vocês de que os direitos civis eles são implementados automaticamente, isso não é verdade, porque os oprimidos não conseguem acessar esse direito. Você tem um monte de diferenças sociais, você tem pessoas pobres morrendo mais do que pessoas ricas, então o direito à vida não está sendo cumprido, você tem seletividade no sistema penal, você tem um monte de questões que demonstram que esses direitos civis não estão lá. A gente fala, ai, que lindo, é mesmo, né? Não, também acho. Mas ele fala, não, mas por outro lado, não vai dar pra gente estar tendo assim logo de cara direito a voto. Por quê? A gente ainda está educando o povo, a gente garante educação de cara. Educação é um direito, mas a gente está educando o povo para o povo aprender a votar no Partido Socialista, né? Então, enquanto eles não aprenderem, a gente não vai poder estar dando aí o direito a voto, que é direito político. Também não vamos poder estar dando liberdade de imprensa, porque vai que vem alguém que ensina errado o povo. A gente está aqui tentando ensinar o povo a votar certo, e vem a liberdade de imprensa e fala um artigo contrário. Vai que eles leem livros proibidos, vai que eles veem filmes proibidos. Então você tem uma parte que quer só os direitos de primeira geração, uma parte que quer só os direitos de segunda geração. Dessas três visões aqui, qual faz mais sentido com a declaração? A primeira? Adivinha qual ganhou? Que surpresa! Que surpresa! São formados 2 pactos, a gente vai ver os detalhes desses pactos depois do intervalo. Mas é só com o fim da Guerra Fria, lá em 1993, então cai o Muro de Berlim, acaba a União Soviética, começa a Guerra da Iugoslávia, cai o Ceausescu na Romênia, tudo isso daí tem que terminar para se falar, olha gente, vamos fazer uma nova declaração, porque tratado já viram que ficava assim meio puxado o pessoal assinar, né? Não tinha aquele poder de convencimento. Se faz uma nova declaração de direitos humanos, aí sim, recolocando os direitos de primeira e segunda geração reafirmados como sendo indissociáveis, como sendo indivisíveis, tudo muito lindo que é a declaração, né? Se fosse tratado ninguém assinava não. Mas também você tem novos elementos que são agregados aqui aos direitos humanos considerados universais, como particularidades culturais, a questão da globalização econômica que excluía pessoas pobres. Você tem um contingente imenso que vem, ainda sem ter se desenvolvido, até hoje na verdade, né, que a gente chama de países em desenvolvimento, que vem do contexto da descolonização, que acabam ficando excluídos disso. Tudo isso vai ser incluído aqui. Mas é só a partir dos anos 90. Eu acho que agora a gente pode fazer um intervalinho, porque senão alonga muito para falar dos pactos. Dúvidas, críticas, sugestões, desabafos? Então vamos... São 8h46, 15 minutos de volta aqui.